a melhor maneira de aprender a montar kits de festa é a experiência, mas eu vou dar sugestões e os passos para você ter sucesso e ter um tutor e um pet satisfeitos. Hoje, na aula, sugestões de kit festas na Confeitaria Pet. Sejam bem-vindos, uma ótima tarde, uma ótima noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Tá sem áudio, pessoal? Tem mais alguém que não tá escutando? Se alguém puder me dar um ok aí. Estão me ouvindo? Hoje, participação especial da nossa aluna Débora, do Patê do Doguinho. Sejam bem-vindos. Estão escutando? Que bom, que bom. Então, provavelmente foi a nossa seguidora. Vou fixar aqui o tema de hoje da nossa live. Hoje uma live com um tema super gostoso. Muita gente tem curiosidade em como montar, fica com dúvida, né? Porque realmente a gente tem muitos petiscos para fazer a montagem desses bolos, mas hoje eu quero conversar com vocês para facilitar e vocês entenderem quais os passos devem ser levados em consideração para você atender a toda a necessidade, não só do pet, mas também do seu tutor. Vamos começar nossa live, sejam bem-vindos! Olá a todos! Essa semana bombando nosso curso aí, estou muito feliz, muitos alunos novos, sejam todos bem-vindos. Quem ainda não está no nosso curso, aproveite para entrar nessa comunidade Chefe de Animale, que tá lindo de ver, vários grupos aí, várias pessoas se ajudando. E hoje eu vou trazer a participação especial da Débora, que é nossa aluna do Patê do Doguinho, para ter uma conversa bem gostosa e a gente poder mostrar a experiência de outras pessoas que estão entrando no mundo da confeitaria pet. Então, vamos começar aqui a nossa aula falando aí desse tema que causa bastante curiosidade, né, para quem está iniciando. Os kit festas é uma forma de você também vender um pouco mais e também fazer uma montagem de mesa bonita para o seu tutor e o seu pet. Então, a maneira mais fácil, né, de você entender e começar a montar os kits é você tendo experiência no mercado. Nós temos aí um Brasilzão, né? Então, cada local, né, existem muitas variações. Por que eu falo que você precisa ter experiência? Porque você precisa conhecer o seu público. A Chefe de Animale, ela trabalha com kit festa e também trabalha apenas com bolos e alguns itens, né, refrigerados, como cupcake, quiches, quibes, vendidos individualmente. Então é realmente para atender a necessidade do nosso cliente. Na verdade, muita gente acha que quando monta um kit, né, ele vai ter que ser fixo aquilo, não pode haver mudanças. Então vai muito aí como você trabalha. Essa parte aí que a gente acaba entendendo as necessidades dos tutores, né, você vai ver que esses kits, eles não precisam se manter sempre daquela maneira. Você pode fazer alterações, seja aí em algumas datas temáticas, por exemplo, para entender essa necessidade que a gente fala tanto do tutor. Às vezes, uma pessoa acaba falando que gostou muito, né, daquele kit, daquela forma, e você não acaba levando em consideração a opinião de outras pessoas. Então, um passo muito importante é você fazer o seu pós-venda para entender se aquela quantidade que foi ali no kit foi suficiente ou até uma quantidade mais do que deveria para começar a fazer essa análise. Então, todos os clientes devem ser levados em consideração e você fazer o seu pós-venda para entender qual foi aí, o que o tutor achou, né, da festinha, não só na beleza dela, mas também na composição desse kit festa aí, de todos os petiscos que estão inseridos no kit festa. Existem também alguns itens de papelaria que pode ser interessante para você trabalhar, já agregar, né, nesse seu kit festa.
A Chef de Animale, ela trabalha apenas com o kit festa de produtos e nós temos, né, de uma outra empresa para venda sempre a pronta entrega na loja, alguns kits que são específicos, né, para cães, onde vem ali um chapéuzinho de aniversário, um varalzinho para a pessoa poder estender na parte de trás para ficar bem temática de festa. E também a gente tem aí a opção, né, de o cliente levar apenas o chapéuzinho. Então, são duas opções para você trabalhar ou vender mais esse tipo de item, né, ou agregar ele junto no seu kit de aniversário. Lembre-se sempre, né, de ponderar tudo. Então, veja as maiores saídas. Se você vende aí vários modelos de bolo, se você já efetua essa venda e ainda não tem nenhum kit de aniversário, você pode começar inserido em itens menores para ver aí se vai atender a necessidade do seu cliente. Outro ponto que você pode aí acabar agregando mais ainda nas suas vendas é você tendo os kits de festa e oferecendo também algum tipo de lembrança, seja um biscoito confeitado ou algum item com alguns biscoitinhos. Recomendo produtos secos, onde vai levar realmente os convidados da festa, né? O tutor vai acabar levando para o seu pet um outro produto que ele não vai precisar porcionar naquele dia e você também acaba aí alavancando as suas vendas, né? É uma maneira de você vender mais um produto agregado ou não ao kit de aniversário. Então tem a opção aí de você, por exemplo, em um dos kits vender um biscoito decorado com glacê de uma forma diferenciada, ou então fazer as lembrancinhas para os pets que vão estar aí presentes nesse aniversário. Então é maneiras aí de você conseguir também lucrar um pouquinho mais e ter mais um item para vender que o tutor não vai porcionar naquele momento. Então é uma maneira aí de outros tutores também conhecerem o seu produto, a sua marca. Então é uma forma aí também de dar um pouco de gás mais em conhecerem diversos produtos, até mesmo quem não está comprando de você, né? Que é aí os tutores dos outros pets que acabam recebendo essa lembrancinha. Isso em festas grandes, como creches, por exemplo, acaba sendo bem interessante e a gente acaba aí conquistando outros clientes. Um outro ponto importantíssimo: converse com o tutor, tá? Primeiras perguntas básicas que devem ser feitas. Quantos cães vão ir na festa? Qual é o porte desses cães? Então, isso é realmente para a gente ter um ponto certeiro de não faltar, né, itens na festa e também não sobrar itens. Tomar muito cuidado com isso. Então, a gente faz dessa forma aí, faz essas perguntas básicas para os clientes e se não tiver alguns kits prontos, a gente monta de acordo com essas duas perguntas básicas, né? Ou quanto tempo de evento, onde vai ser, né? Então, no mínimo essas duas perguntas, quantos cães e os portes, e as demais perguntas você pode aí ir pesquisando, se você já conhecer também, você pode ir sondando um pouquinho, que creche que ele faz, será que você não consegue uma parceria com essa creche, montar kits para deixar a própria creche efetivar a venda e você só recebe esse pedido. Então tem algumas formas aí, você conhecendo a sua demanda e o mercado onde você está trabalhando, vai ser muito mais fácil você tomar esse tipo de decisão. Lembrando, né, que o petisco, ele não serve aí como uma refeição, mas nos casos que acaba sendo assim, uma vez muito esporádica, normalmente os tutores optam por tirar uma refeição e porcionar apenas os petiscos, né? Como aí é uma coisa que acontece muito de vez em quando, para realmente não sobrecarregar, eles não comerem demais, mas eu também vou dar sugestões aí para você conseguir deixar uma festa muito bonita e não enviar uma grande quantidade para os pets e para o tutor também não ficar frustrado do pet ou comer demais e pode passar mal, né? Ou então ter aí um grande desperdício de alimento, ainda mais quando são em eventos maiores, que esses alimentos ficam expostos, né?
então a gente não recomenda que ele seja inserido no refrigerador ou mesmo congelado para comer posteriormente, né? Então, estou falando aí de eventos que ficam a céu aberto, em mais de 3 horas, então realmente é um compromisso também a gente fazer aí uma quantidade que seja razoável para todo mundo e não tenha nem a perda e nem a sobra, né? A grande maioria dos tutores, né, eles entendem que é uma experiência, né? Então usem o bom senso para montar esses kits. Sugestões de kit, Carol, você vai falar um pouquinho? Eu vou falar sim, pessoal. Só queria assim separar para vocês alguns pontos assim, tamanhos de bolo, quantidade de petiscos. Isso tudo a gente vai ter que medir de acordo com o porte e também qual é a quantidade de cães que vai ir nessa festinha. O seu cardápio, né, você pode separar, seu cardápio, seu catálogo, você pode separar dessa forma, né, por número de cães ou por número de cães e portes, vai muito aí de como você vai preferir montar esse catálogo. E lembrem, esse catálogo, ele não precisa ser sempre fixo, tá? Então ele pode haver alterações ou até mesmo você pode aí fazer algumas mudanças, né? Dar então, por exemplo, uma opção é você montar os kits com 2 opções. Você pode escolher um bolo e você pode escolher entre 2 coxinhas e 2 empadinhas, por exemplo. Também é uma maneira legal de você poder variar, né, os seus kits e não mexer tanto neles, né? Mas os tutores vão sempre perguntar o que você recomenda. Então, para montar um kit pequeno, para um cachorro pequeno, né, que a gente atende bastante esse tipo de público. Então, um cachorro pequeno, ou você vai oferecer um bolo pequeno, ou você vai oferecer um cupcake e algum outro item pequeno. No geral, eu sempre sugiro que seja um bolo de aniversário. Se for um cão só, apenas um bolo de aniversário às vezes é o suficiente. Então a gente tem um kit, por exemplo, que é um bolo, 2 cupcakes e 10 unidades de quibinhos, né? Que o pessoal coloca naquelas forminhas e ficam parecendo os brigadeirinhos. Então a minha sugestão para o tutor, se for apenas um pet e ele quiser aquele kit de aniversário, mesmo a gente falando, a gente recomendando para que não seja porcionado essa grande quantidade, como é uma festa rápido com um pet, o tutor acaba fazendo muito rápido a montagem dessa mesa, tira as fotos e a nossa recomendação é fazer os quibinhos de forma congelada e os cupcakes eles podem ficar refrigerados durante mais 3 dias. Então, ou o tutor porciona um pedaço de cada daqueles itens e o bolo também tem durabilidade de 3 dias e vai porcionando no longo dos outros dias e, por exemplo, o quibinho ele pode manter congelado e porcionar só posterior aí que acabar os itens refrigerados. Ou então, você pode sugerir apenas um bolo de aniversário e alguns itens secos, como biscoitos confeitados, onde ele vai conseguir fazer uma decoração muito bonita, porque os tutores querem sim tirar uma foto legal, que tem uma composição bonita, e então ele não vai precisar porcionar toda aquela quantidade para o pet. No caso de cães grandes, né, um cão grande aí, a gente está falando de um cão de 35 quilos, ele pode sim consumir um bolinho, né, de 200 gramas inteiro apenas em um dia, no caso do aniversário dele, né? Mas para ter essa variação, o que a gente pode fazer é fazer um bolo pequeno e também itens ali que ele possa porcionar no dia ou porcionar em 3 dias. Essas montagens de kits vocês podem fazer pensando assim. Se forem para 2 pets, vocês podem separar um item salgado, um item doce e porcionar um pedaço do bolo. Mas que itens são esses, Carol? Vamos lá. Itens doces, docinhos em geral, tá? Então a gente pode aí desde fazer um doce espelhado, um docinho estilo brigadeiro, um docinho de frutas, ou até mesmo fazer produtos diferenciados, como no verão você enviar os sorvetes também, que fica muito legal em potinhos menores.
que é uma forma aí de você ter um produto diferenciado. Quando for uma festa para vários cães, você pode organizar com o bolo grande. O bolo grande, ele é muito legal, mas tem um ponto. Quando a gente tá aí num evento, por exemplo, o bolo grande, ele necessita de corte, né? Então você vai precisar dos plastinhos plásticos para porcionar e acaba fazendo uma bagunça um pouco maior. Então, quando você for montar kits grandes para festas grandes, a gente está falando aí de 6, 7 cães, às vezes, isso você que vai me dizer aí conhecendo o seu público, às vezes é mais interessante você montar um bolo pequeno e ter uma composição de, seja aí 10 cupcakes, por exemplo, e 10 docinhos, que vai fazer com que a mesa fique muito mais bonita, do que você ter apenas um bolo grande para que seja feito o corte. Os biscoitos secos, no geral, é muito legal você oferecer ou dentro do kit, ou oferecer aí como uma sugestão para decoração de mesas, ou então falar aí para ele que é um tipo de petisco que ele vai poder porcionar em outro momento. Você pode vender ele dentro do kit ou separadamente, tá? É 2 opções aí e vendem muito bem, tá, gente? Aproveitem aí dos biscoitos, da variedade de sabores de biscoito que a gente consegue fazer para inserir nesses kits. No caso aí de bolos grandes, a gente até já trabalha com um confeito maior. Por exemplo, na Chef de Animale, quando a gente tem um bolo de 1 quilo, né, que é um bolo grande, a gente já trabalha com um biscoito personalizado maior. Então a gente já faz aí a sugestão de não levar o biscoito confeitado, mas sim levar os itens que ficam em cima da mesa. Como os biscoitinhos pequenos, sticks, cookies, fica muito legal, fica muito bonito também. E também aí você pode colocar alguns doces, né, algumas sobremesas mesmo, como um donuts, colocar aí petit gâteau, que eu já apresentei para vocês. Então, tentem fazer variações mesmo, né? Entendendo o seu público, você vai conseguir fazer essas montagens. Cachorros grandes, Carol, eles comem muito mais. Comem, gente, comem bem mais. E é por isso que a gente precisa aí saber nas festas se tem cães de porte grande, tá? Porque senão, às vezes, os tutores, eu falo isso até porque quem não sabe, né, tem o Flocão aí, que é um cachorro de porte grande e ele consome uma quantidade bem maior que os outros pets. Então, às vezes, né, nas creches, assim, eu vejo que a porção acaba sendo a mesma quantidade para todos os cães. Então a gente precisa aí tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, se a gente coloca numa festa, vamos falar uma festa bem grande, uma festa para 20 cachorros, e a gente tem ali um bolo grande, 20 cupcakes e 20 bolinhas de carne, por exemplo. Se eu oferecer uma bolinha de carne e um cupcake para cada pet, isso já vai ser suficiente, né? Não teria nem a necessidade do bolo. Então, a minha sugestão aí seriam fazer os muffins pequenininhos, onde todos os cães poderiam consumir tanto uma bolinha de carne como um muffin. O muffin é um mini cup, gente, para quem nunca viu ele é um mini cupcake mesmo, é a mesma forma, ele só não é recheado, é a única diferença. Para que todos possam consumir o bolo, deixando assim para os pets maiores poder consumir um pedaço maior do bolo, né? E todo mundo ficar satisfeito, tanto os pets quanto os tutores. Essa mistura nos kits e você colocar composições doces e salgadas também é muito legal. Você pode escolher, por exemplo, um bolo de massa doce e fazer uma composição toda salgada. Ou então colocar aí um bolo doce ou salgada e fazer um mix na composição. Então, se for uma festinha para 2 cães, qual seria a minha sugestão? Bolo pequeno e 2 petiscos pequenos cada um, tá? Então, olha aí, um bolinho de 200 gramas, 2 muffins, já comentei do muffin aqui, e 2 bolinhas de carne. Ai, Carol, mas eu quero fazer um petisco maior, com um petit gâteau, por exemplo. Então, faz um bolo salgado e coloca
só o petit gâteau, não coloca mais 2 itens, né, para um pet consumir. Então vão usando bom senso mesmo, né? Já comentei aqui várias vezes, a preferência dos pets no geral são os salgados. Então tenha também uma opção apenas com salgados. Outra opção que você pode fazer, você pode dar aí todo o descritivo do que vai no seu kit, por exemplo. Ele leva, vou falar do nosso kit aqui, né? Ele leva um bolo de 200 gramas, 2 cupcakes e as 10 unidades do quibe. O quibe, eu tenho ele em 2 sabores, no de frango e no de carne. Então aí já é uma opção para o cliente. No bolinho, ele pode escolher o sabor, a massa e a cobertura. E o cupcake, ele também vai poder fazer essa montagem. Então assim, não que todos os clientes sejam assim. Tem cliente que ele vai chegar ali, ele quer um negócio pronto, montado, ele só quer ali escolher. Mas tem clientes que eles gostam aí de fazer parte de todo o processo, saber exatamente o que o pet vai comer, e é uma forma também de você ter aí como agradar esses tutores. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui sobre os kits de aniversário. Olha só, carinhas novas por aqui. Os brindes são sempre petiscos? Nem sempre. Na verdade, né, tudo entra como petisco ali na base da confeitaria. Mas assim, acho que você quis dizer em questão de biscoitos secos, né? Nem sempre. A minha sugestão é realmente para que tenha uma maior durabilidade e para que não seja necessário porcionar já de imediato, tá? Quando a gente está falando aí de festinhas, eu tenho vários clientes que optam por outros tipos de lembrança. Tem inclusive alguns clientes que pedem itens congelados para enviar de lembrancinha, porque é uma maneira aí de o tutor levar para casa, né? E lembrar não só da empresa, tá? Mas também vai lembrar aí de todo o momento, né? Gente, pensa, você chegar, você receber uma festinha que o seu pet foi e ele recebeu uma lembrancinha. E toda vez que você abrir o seu freezer ou aquele pacotinho de biscoito que você recebeu, você vai lembrar do carinho que o tutor teve com o seu pet. Então isso aí acaba tornando todo o movimento com muito amor, sabe? E acaba retornando muito esse tipo de cliente para sua empresa. Então vale a pena tentar apostar aí um pouquinho em enviar esses brindes. Você pode até mesmo fazer alguns kits que sejam de brindes, né? Então assim, se você comprar uma unidade é esse valor. Se você comprar 10 unidades, o valor vai acabar saindo bem menor de cada unidade. Então é uma forma aí de você também agradar o seu cliente e ter essas opções. Mais alguma dúvida dos kits, podem me enviar aqui, que hoje eu tenho uma participação especial, que eu já vou chamar aqui, que é da Débora. Ela é da Patê do Doguinho e eu tô curiosa para ouvir a história dela. Olá, boa noite, mãe do pet, Cão Food Gourmet. Pode ser quibe de carne e coxinha também? Pode sim, se você quiser montar os itens, né, de confeitaria aí de uma forma mais com opções salgadas, você pode ou colocar um item de bolo doce, ou então ter uma opção aí de um kit todo salgado, que olha, os tutores, sendo bem sincero, os tutores, eles se encantam sim com os itens doces, né, porque são muito bonitos, mas já conhecendo a preferência dos pets, elas ficam às vezes mais seguras em colocar todo o kit à base de proteína, tá? Então, assim, fiquem bem à vontade. E por isso que eu falo assim, a experiência é a melhor forma de montar, porque você vai entendendo aí como funciona a sua demanda, o seu mercado, para ir fazendo essa montagem desses kits, tá? Mas o mais importante é você ter aí, saber exatamente a quantidade de pets para poder oferecer, né, a melhor opção para esse tutor. Mesmo às vezes a gente oferecendo a melhor opção,
Tem tutores que vão preferir levar uma maior quantidade, enfim, mas você está fazendo o seu trabalho e avisando e recomendando, né, qual seria o melhor para ele. Olha só, a mãe de Pet está falando que ela usa a receita de brownie. A receita de brownie é muito legal, porque ela é uma imitação de um doce, mas na verdade o brownie é de fígado e é muito bem aceito, né? Realmente essa receita ela é maravilhosa. Gosto muito de mexer um pouquinho assim, sabe? Com realmente a cabeça das pessoas. Você fala que é um brownie, ela vai ter aquela apresentação do brownie na cabeça. Quando você fala que é de fígado, ela entra em choque e acaba entendendo que o pet dela vai acabar gostando ainda mais desse sabor, né? Ó, o Food Gourmet tá falando que ela manda as lembranças em um saquinho embalado a vácuo com 5 unidades de biscoito. Ótima opção! É a maneira aí de você já ter o contato com um possível cliente, né? E ser lembrada, que quem é visto não é lembrada. Olha só, a mãe de Pet está falando que essa receita do brownie de fígado até os gatinhos gostam. Realmente o fígado é muito atrativo para eles, tá? Então realmente é essa opção. Olha aí, comentando que também faz os cupcakes que parecem doce. E essa é a ideia. Nós também, até os bolos, né? Quem vai imaginar que um bolo daquele é feito com fígado, com salmão, com carne, frango? E é as opções de maior saída da loja. Na verdade, a que mais tem saída é a opção de carne. É a primeira, de bolos e cupcakes, tá? E eu tenho aí clientes que gostam de bastante variedade. Então, eu tenho bastante clientes também que em festinhas optam pelos cupcakes, tá? Até por isso que eu já acabei comentando aqui, mas é por ter uma maior quantidade. Você pode fazer uma mistura de cores e utilizar itens de papelaria e itens secos também, que você começa aí para ter realmente essa quantidade. Carol, qual a quantidade em gramas para o kit? Bom, gente, a gente já comentou aqui a porcentagem de, eu não sei se eu falei hoje, mas a porcentagem aí de 10% é o recomendado de petiscos, né? No caso, se ele come aí 200 gramas de comida, o recomendado para ele seria de 20 gramas por dia de petisco. Então, no aniversário, a gente acaba aí colocando uma quantidade um pouco maior, tá? Então, um cupcake, por exemplo, ele tem em média 60 gramas, só para você ter uma ideia. Então, ele acaba consumindo uma quantidade bem maior, né, que o diário recomendado. Mas lembre-se, gente, é esporádico, não é todo dia. Então, não é para realmente o tutor pegar todo final de semana um bolo e fazer esse porcionamento, né? Então, assim, se eu fosse bem, né, falar para você, o cão de 200, que come 200 gramas, ele teria que comer 20 gramas de petisco por dia. Mas como é um dia esporádico aí, por isso que eu gosto de trabalhar com esses petiscos pequenos, como o quibinho, que parece um brigadeirinho, ele tem 10 gramas a unidade. Então é um petisco que o tutor acaba levando para ter diariamente, porque a gente vende esse produto congelado ou individual fresquinho. E é uma opção aí para não na composição do kit ficar bonito. Então ele vai poder porcionar, por exemplo, para 2 cães. Aí a gente, normalmente quando vai um bolo, um cup, a gente até recomenda aí para eles forem porcionar um pouco do cup, um pouco do bolo, cortar pela metade o cupcake para oferecer para mais de um cão, tá? Então falar aí a quantidade para vocês entenderem bem. Olha só, a Pet Charm tá falando que ela tem 5 kits, mas também monta de acordo com o que o tutor quer. Também com essas maravilhas, é isso mesmo, né? Importante é oferecer opções aí para os tutores, para que cada ano também eles vejam alguma mudança e possam fazer um pedido um pouco diferenciado. Então eu já comentei aqui também dos kits de papelaria, é uma ótima opção. Tem bastante gente da área da confeitaria pet aí trabalhando com esses itens de papelaria ao entorno ou no topo do bolo ou até mesmo como decoração. Então uma opção para deixar muito bonita, né? E além aí que vai aqueles chapéuzinhos para os pets que fica um charme, né? A gente tem uma empresa aqui de Balneário que produz esses kits para nós, então realmente trouxe aí um diferencial e nós optamos por vender eles separadamente, mas tem muita saída e o pessoal acabou gostando bastante. Isso porque essa empresa ela faz de várias colorações, tá? E Lolisa, o nome da empresa.
ela faz de várias colorações, né? Os chapeuzinhos, de poá, de patinha. Então, às vezes, acabam levando não só pro pet que está de aniversário, mas para também todo mundo que vai acompanhar, para todos os seus convidados. Mais alguma perguntinha, pessoal? Que eu vou chamar agora minha convidada de hoje, a Débora. Deixa eu chamá-la aqui para vocês conhecerem ela. Tô vendo bastante alunos aí. Aqui foi, Débora. Bastante alunos aí. Tenho certeza que muita gente conhece já a empresa, mas não conhecem a carinha da Débora. Olá, Débora, seja Olá, bem-vinda. tudo bem, Carol? Vocês estão me ouvindo? Sim, tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo? Acho que tá certo, tô te escutando bem, Débora. E aí, que grande prazer te conhecer pessoalmente. Estava olhando Igualmente, seu trabalho, Carol. que evolução, hein? Sim, né? Tá muito bonito mesmo seus produtos. Depois eu Eu vou costumo colocar dizer aqui lá para todo no. mundo entrar para ver seus produtos. Tá uma barulheira aqui, acho que tem alguém no trânsito que não tá dirigindo bem. Tá uma buzinada. Agora foi. Então, Débora, Então, eu me costumo dizer conta lá na primeiro. comunidade. Opa, desculpa, te cortei, pode falar. Não, eu costumo dizer lá na comunidade que, assim, eu mal e mal sabia fazer um ovo frito, um bolo comum, né? E aí, então, assim, eu estou me desafiando todos os dias na confeitaria. Ai, você não sabe como isso me deixa feliz. A gente aí dá a oportunidade de muita gente que achava que não tinha o dom na cozinha, só não sabia que não estava no ramo certo. Exatamente. E me conta, Débora, de onde você é? Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Faz tempo que eu não vou para aí, hein? Você Tá conhece aqui, quente, hein? Carol? Tá Muito muito quente. quente. Hoje bateu 36 graus, então, Uau! Aqui em Santa Catarina, vou te contar que tá um climinha de chuva aqui só. que Chega a tá inveja. frio. E aí, nos conta um pouquinho da sua história, Débora. Então, eu comecei com patê. Eu faço patê para cachorros há uns 8 anos, na verdade. Foi com o meu labrador. Ele nasceu com leishmaniose. Então, na hora que eu descobri, aí a gente entrou com algumas medicações, né, para tratar a doença. E ele não ganhava peso, só com a ração. E assim, uma vida muito corrida que eu tinha, eu resolvi criar um patezinho, assim, só para misturar mesmo na ração dele, para ele comer mais. E aí, com a pandemia, eu parei um pouquinho de trabalhar na minha área, e aí começou um pedido aqui, ah, me dá um patê, né, que vou viajar, ou ai, meu cachorro não tá... Assim, eu não comercializava, só fazia para ele mesmo. E aí eu vi uma oportunidade de negócio e comecei. Aí fui atrás, né, de veterinário, de nutricionista, para me ajudar a criar realmente algo, né, que fosse, assim, total para o cachorro e que eu pudesse comercializar. E E me aí, conta com... uma coisa, uma curiosidade minha, Débora. Você iniciando somente com os patês, né? Você conseguiu atingir, por exemplo, esse público de cães que ficam doentes, que não consomem nada, que tem essa dificuldade realmente de se alimentar? Sim, mas o patê que eu faço, ele não é específico para nenhuma determinada Uhum. doença, Sim. né? Eu faço com sabores, ele é uma complementação da alimentação que o tutor já dá para o cachorro. Então, assim, eu tenho clientes que acabaram de fazer cirurgia. Não Uhum. é uma alimentação específica, Certo. mas é recomendável mais os patês. Então, os clientes vêm e pedem só o patê para dar puro para o cão. E assim, o Então, eu patê é uma consegui. forma mesmo de voltar a se alimentar, né, Débora? A gente vê muitos casos aí realmente de cães que são internados e a dificuldade da volta da alimentação. Por isso que eu perguntei se você conseguiu aí também se inserir nesse mercado, porque realmente é um mercado muito bom, né? Sim, a ideia é mais para frente, né?
colocar um patê específico para doentes renais, mas é mais para frente, bem mais para frente. Por enquanto, agora eu tô na confeitaria, que é o meu foco, né? E foi bacana você me perguntar isso, porque eu viajei semana passada e eu peguei uma dog sitter. E Uhum. aí ela tava, ai, Débora, será que eles vão aceitar, né, comer comigo? Porque eles sempre comem comigo, né, de manhã e à Uhum. noite. Eu falei, não, é só você dar o patê que eles vão comer. Dito e feito. Ai, Ela colocava um monte de patê mais do que eu coloco normalmente, né? E aí eles comiam tudo. No entanto, que o último dia, o pequenininho não queria comer ração, não aceitou. Ela falou assim, Débora, eu acabei dando um patê inteiro para ele puro. Eu falei, não tem problema. Né? que Importante que era a ele opção, coma. né? Por realmente não ficar sem, né, a alimentação. É realmente, a gente tem bastante pedidos, sabe? Por isso que eu te perguntei. Realmente de clínicas, né, de hospitais 24 horas, que vêm nos procurar nesse sentido. E a gente também explica, Débora, que a gente não faz, né, um patê específico para cada caso ali, claro, né? Numa situação de rim, a gente faz uma diminuição de gordura nesse sentido somente. Mas não é uma alimentação, né? É mais Uhum, realmente atiçar um pouquinho mais para dar essa vontade do animal comer no geral. Mas muito interessante uhum. iniciar pelos patês. Olha só que experiência bacana. É. E é o meu CEO, né? Eu costumo dizer que o Tommy, que é o labrador, que Sim. foi a origem disso tudo, ele é o CEO da empresa. Então, a gente está trabalhando nesse storytelling e é bem bacana o feedback que a gente está recebendo, sabe? Sempre é ele que Uhum. assina tudo. Ai, ai. E ele é seletivo ou ele é bom no Não, ele é ramo? super seletivo. Super seletivo. Super. Tem, assim, receitas que eu já fiz que ele negou. Não quis de jeito nenhum. E é E os bacana, né, dois Débora, a são. gente mostrar essa experiência, que tem algumas coisas que a gente faz que não é todos os cães ou todos os gatos que vão gostar, né? Sim, assim como nós humanos, né? Nem tudo que agrada a mim vai agradar você. E vice-versa. Os animais também, eles têm a vontade deles, né? Olha só, a Deres aqui tá falando que tá sem som. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me escutando? Eu tô. É só se alguém puder me dar um ok aí que tá ouvindo mesmo, se é a nossa seguidora aqui que não tá conseguindo acesso ao som ou teve algum probleminha, mas acho que é realmente ela, porque tá todo mundo, acho que escutando sim, Débora. E me Ai, que conta, bom. Débora, qual é seu sonho? Eu quero montar uma confeitaria. Sabe essas casa de bolos? Sim! O meu sonho é montar uma confeitaria pet, Olha que que chame ideia! Patê do Doguinho. Que tenham os bolos expostos, que tenham os produtos à pronta entrega. Exatamente. Olha só, Essa. a Betina tá fazendo uma pergunta para você aqui, ela tá assistindo a nossa live. Ela tá Oi, perguntando se você Betina. vende também esses patês para os brinquedos recreativos, esses brinquedos que a gente insere, né, alguma coisa dentro para o pet ficar aí um tempo, seja brincando, quando a gente está saindo fora de casa. Super. As minhas clientes, elas usam. Eu dou a recomendação, né, para nunca dar puro, o patê puro, para evitar, na verdade, nunca não, né, mas para evitar dar o patê puro, porque ele não é completo, não é uma alimentação Uhum. completa. E aí eu falo onde você pode usar, misturar com ração, você pode colocar naqueles brinquedos. Aí tem um nome os brinquedos, que eu também não lembro agora. É os Kongs, E né, que o pessoal chama. isso, Kongs. Isso mesmo. Então, eu não vendo